são processos que podem correr em segredo de justiça. Então, se você não ficar antenado, não consultar de vez em quando, a sua empresa de repente pode estar sofrendo algum processo que você não tem tempo hábil para se preparar porque você não ficou sabendo disso. Olá, meus caros empresários, mais uma vez aqui é o Odair, diretor da Logax Assessoria Contábil. Hoje nós estamos gravando esse vídeo para mostrar para vocês a importância de manter a saúde da sua empresa sempre em dia. Uma forma de se fazer isso, de manter a sua empresa em dia, é você sempre tendo acesso a certidões negativas ou positivas de débitos da sua empresa. Infelizmente, muitos empresários não dão atenção para isso. Alguns empresários eles só vão se preocupar com que a sua empresa tem dependência simplesmente quando talvez ele vai participar de uma licitação ou quando ele precisa pedir algum tipo de financiamento no banco. Aí esse empresário se preocupa em como que está a situação da empresa dele concernente às certidões negativas. Então, um dos motivos que eu te dou para que você possa manter a saúde da sua empresa em dia é que você não vai deixar históricos negativos na sua empresa de débitos ou situações cadastrais. Porque o que acontece na maioria dos casos é isso. Às vezes, a certidão negativa, ela não necessariamente ela tem que ter ali uma questão de débitos, mas às vezes é a sua situação cadastral que ela está irregular e você não consegue emitir essas certidões. Hoje eu vou dar aqui apenas um paralelo para que você possa ter uma ciência de que certidões você pode sempre ter na sua empresa. Grande maioria dessas certidões são gratuitas. Você consegue tirá-las pela internet. Ou seja, você que é empresário sempre vai se manter atualizado porque você vira e mexe está consultando, ok? Algumas pessoas não levam isso a sério e quer falar, quando eu precisar dessas certidões eu peço para o meu contador. Mas lembre-se da importância de você não deixar históricos negativos aí na sua empresa, ok? Eu vou me esforçar também em fazer o seguinte, deixar o link de todas essas certidões no final desse vídeo para que vocês possam estar solicitando essas certidões quando vocês quiserem. E eu vou me esforçar também em pedir para colocar na tela aí essas certidões para que vocês tenham uma visão de qual que é a aparência dessas certidões aí quando vocês forem tirar na empresa de vocês, ok? A primeira certidão é a certidão de falência e concordata. Vou pedir para o Gabriel colocar aí na tela, certo? Essa certidão de falência concordata, ela é emitida no fórum. Não importa qual cidade que você esteja do Brasil, o objetivo dessa certidão é comunicar se tem algum tipo de pedido ou algum tipo de falência ou concordata na sua empresa. É importante que você sempre esteja atento para saber se esse aspecto ele está sempre atualizado na sua empresa, para que não haja nenhum tipo de problema ou nenhum tipo de pendência, tá bom? Outra certidão é muito parecida com essa, vai aparecer aí na tela, que é inventários, arrolamentos e testamentos. Essa certidão também ela quer saber se teve algum tipo de inventário, algum tipo de arrolamento ou testamento na sua empresa. Muito importante também, você consegue emitir pela internet em qualquer lugar do Brasil que você esteja. E ela é gratuita também. Outra é ações de execuções fiscais, ou no caso as execuções fiscais criminais, aparecendo aí na tela também. Essa certidão, nota-se que se você sofreu algum tipo de processo, algum tipo de execução criminal ou não, essa certidão ela vai apresentar para você qualquer tipo de situação que alguém possa colocar contra a sua empresa. E junto, nós temos a certidão de distribuição civil, temos também a certidão de execuções criminais. Notem que essas certidões são basicamente parecidas. Mas o que eu quero falar referente a essas certidões aqui iniciais? Que todas elas, normalmente, quando você sofre algum tipo de processo, esses processos eles correm em segredo de justiça. Então vamos dizer que por algum motivo você não recebeu uma notificação referente a algum processo que esteja correndo. Por estar constantemente consultando de forma gratuita, você vai demonstrar que você se preocupa com a saúde da sua empresa e vai estar atento caso alguém tenha movido algum tipo de processo ou algum tipo de ação contra você, ok? Então é muito importante manter essas certidões sempre atualizadas aí na sua empresa. A certidão que nós vamos falar aqui é a certidão também do FGTS, que é a certidão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Vamos colocar aqui nessa certidão aqui, por que é importante a gente levar em consideração esse aspecto? Essa certidão, caso você tenha funcionário registrado, todo o pagamento de FGTS que você faz para esse funcionário, automaticamente consta aqui nessa certidão. Então, se você deixou de pagar um fundo de garantia na sua empresa, pode acontecer então
dessa certidão ela não sair. Mas uma coisa que as pessoas se despercebem é o seguinte: às vezes você fez a constituição da sua empresa. Vamos lá, 2020 agora, você foi lá, abriu tua empresa, vou trabalhar, mas eu não tenho funcionário, eu não vou registrar funcionário no momento. Se eu não vou registrar funcionário no momento, não há necessidade de eu ver se essa certidão está saindo. Errado. Você deve sim. Por quê? Quando uma empresa abre, a ideia é que você faça um cadastro. Se você não faz um cadastro junto à Caixa Econômica Federal, o que pode acontecer? Você não vai conseguir emitir essa certidão. E esse cadastro ele não é automático. É necessário o comparecimento até a agência da Caixa Econômica Federal para poder fazer esse cadastro. O que eu quero dizer com isso? Que nem sempre aquilo que você vai estar passando como irregularidade na Caixa Econômica Federal tem a ver com débitos. Às vezes essa irregularidade ela é cadastral. Então, por esse motivo, o que você precisa fazer? Você precisa fazer o cadastro junto à Caixa Econômica Federal. Essa certidão também, ela é conhecida como CRF, que é Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia, ok? Apenas para você conhecer. Ela também é gratuita, o link vai estar aí embaixo. E essa certidão. A próxima certidão que a gente vai falar, que é muito importante também que você tenha na sua empresa, é a certidão da Secretaria da Fazenda. Olha que interessante. Essa certidão, ela faz o seguinte: caso você seja um contribuinte do ICMS ou não, mas desde que você tenha uma inscrição estadual, essa certidão, ela é possível que você obtenha ela. Agora, digamos que você tem um veículo que esteja cadastrado na sua empresa e nesse veículo você deixou de pagar um IPVA, nesse veículo você levou uma multa e deixou de pagar. Essa certidão ela vai ser bloqueada. Então você fica sabendo com antecedência qual a situação da sua empresa, caso você tenha algum veículo ou caso você seja um contribuinte do ICMS. Viram a importância de você manter essa certidão atualizada? Ela também é gratuita. Agora vamos falar um pouquinho sobre a Receita Federal. Essa de cima é a parte estadual e essa de baixo, a Receita Federal, ela é a parte federal. Essa certidão também é muito importante você tomar cuidado com irregularidades cadastrais. Nem sempre essa certidão ela se refere a débitos, mas ela se refere também tanto à parte cadastral. Se a sua parte cadastral estiver irregular, você não consegue tirar. Se a sua empresa ou o seu contador deixou de cumprir algum tipo de obrigação que você não sabe, essa certidão também vai apresentar. E aí, automaticamente, é importante você manter essa certidão sempre atualizada. E ela também trabalha coligada com o seu banco, ok? Então é importante. Vamos colocar aqui uma seguinte situação. Digamos que a sua empresa, ela passou do Simples Nacional para lucro presumido ou lucro real. Aí o que aconteceu nesse período? Você deixou de cumprir as obrigações do Simples Nacional e agora você passa a cumprir uma série de obrigações, como DCTF, DIRF, ECF, SPED contábil e assim sucessivamente. Se o seu contador deixar de entregar algum tipo de obrigação aqui, você já fica sabendo dessa situação. E aí você não vai levar uma multa tão alta porque você se preocupou em correr atrás disso antes do devido ocorrido, ok? Essa certidão aqui da Procuradoria e também a certidão do INSS, ela trabalha em conjunto com essa certidão aqui. Então, ou seja, são 3 esferas em praticamente uma só. Então, se você quer tirar uma certidão da Procuradoria e tem débito na Receita, não sai. Se você quer tirar uma certidão da Procuradoria e tem débito no INSS, também não sai. Essas 3 esferas, elas devem estar em perfeito estado, tanto cadastral como na questão de dívida, para que você consiga emitir a sua certidão negativa. Então, vale a pena você estar sempre consultando este aspecto dessas certidões para que você não tenha nenhum tipo de problema. A parte de INSS, que também está envolvida ali com a Receita Federal, a expressão agora é Receita Federal do Brasil. Quando se trata dessa certidão, a mesma coisa. Se você tem uma retirada de prolabore para você, sócio da empresa, ou se você tem funcionários registrados nessa empresa e você não fez o pagamento de INSS, tanto da parte de prolabore como também da parte de funcionários, você automaticamente também não vai conseguir emitir essas certidões aqui. Então, ou seja, às vezes uma irregularidade cadastral ela pode acontecer quando você menos espera. Então, por isso que é importante periodicamente ali, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, tá dando uma consultada para você ver como que está a situação da sua empresa, legal? Vamos seguir aqui, ó. Agora a certidão da Prefeitura. A certidão da Prefeitura é interessante que, assim como a certidão da Secretaria da Receita Federal e também da Secretaria da Fazenda Estadual, Federal
e a municipal, ela pode envolver tanto os débitos não escritos e débitos inscritos. O que significa isso? Quando se trata de débitos não inscritos em dívida ativa, significa que a cobrança ela tem uma primeira esfera e que depois essa cobrança ela passou por uma nova esfera, ou seja, a Receita Federal está ali te cobrando. Você não pagou, ela manda para uma próxima esfera, que é a Procuradoria, que é o que acontece aqui. A Prefeitura é a mesma coisa. Talvez você possa ter um débito ali de TLIF, a taxa de fiscalização, instalação e funcionamento. Em São Paulo aqui é a TFE, e outros municípios às vezes o nome muda. Mas se você tiver acesso a essa certidão, você vai saber se você tem débito inscrito ou não inscrito em dívida ativa. E interessante que essa certidão da Prefeitura, ela também tem a outra esfera, que é a esfera do IPTU. Então, se você tem um imóvel, a sua empresa, no imóvel em que a sua empresa está, se você tiver responsabilidade pelo IPTU, junto à Prefeitura, você também pode consultar para saber se você está tendo débito ou não junto a esse órgão. Então é muito importante isso. E isso aqui também pode ir para a dívida ativa, como eu acabo de explicar para você. Essa certidão da Justiça Federal, ela também é basicamente relacionada com essas certidões aqui. São processos que podem correr em segredo de justiça. Então, se você não ficar antenado, não consultar de vez em quando, a sua empresa de repente pode estar sofrendo algum processo que você não tem tempo hábil para se preparar porque você não ficou sabendo disso. Então é muito importante, tá? Lembrando que esses processos aqui não são necessariamente pessoas que vão lá te processar. Às vezes, esses órgãos aqui, como a Receita Federal, a Procuradoria, o Ministério do Trabalho, que a gente vai falar um pouco mais para frente, podem mover um processo contra você e vir para a Justiça Federal. Essa certidão também é gratuita, tá? Você vai acessar o link dela aqui embaixo e você consegue tirar apenas com o número do seu CNPJ, ok? Agora tem essa certidão aqui, que é a certidão do IPEM. O que significa essa certidão do IPEM? Dependendo do tipo de ramo, de atividade que você tem, o IPEM, ele faz a verificação para saber se a sua empresa está em ordem com eles. Vamos colocar assim: se a sua empresa ela tem alguma coisa a ver com aferição, se a sua empresa ela tem algum tipo de aferição, medição, essa certidão ela é necessária ter. Vamos citar aí um exemplo, um posto de gasolina. Um posto de gasolina, ele precisa aferir ali as bombas. Então, o IPEM, em conjunto que é o Imetro, no caso, ele faz uma verificação para saber se está oferido, se o cliente não está sendo roubado. Se você tem outro tipo de comércio, ou até mesmo a indústria, você pode ser auferido nessa certidão do IPEM. Então, essa certidão também, ela pode ser emitida. O único detalhe é que ela tem que ser emitida direto junto ao órgão do IPEM, para que você fique sabendo disso, ok? Então até aqui você ficou sabendo aí de uma certa quantidade de certidões que você pode saber se o seu negócio ele está em ordem ou não, simplesmente fazendo uma consulta bem interessante nesse sentido aí, ok? Agora vamos ver aqui essa outra certidão. Como eu mencionei posto de gasolina, se você é dono de posto de gasolina, você talvez pode querer solicitar essa certidão. Ela não é bem uma certidão, a gente chama ela de certificado, que é o certificado da Agência Nacional do Petróleo. E interessante que mesmo você tendo esse certificado aqui da ANP, mesmo que você tenha débitos lá, esse certificado ele vai sair como atualizado. Então, além do certificado, é necessário que você faça uma consulta à parte junto à ANP para saber se você tem débitos. Então, notaram que interessante? Não é só pelo fato de você ter o certificado que você talvez fique livre aí da certidão da ANP. E essa outra certidão é o Ministério da Economia. Por que é importante você estar ciente aqui da certidão do Ministério da Economia? Caso você sofra algum tipo de processo, vamos citar um exemplo, Ministério do Trabalho. Se você tem algum tipo de ação trabalhista ou algum tipo de processo trabalhista, o Ministério da Economia também é notificado. Então é importante você saber como é que você está lá, a situação econômica da sua empresa, se ela está em ordem nesse sentido, tá? A outra certidão é a certidão da Justiça do Trabalho. Essa Justiça do Trabalho, ela é uma certidão coligada com a certidão de ações trabalhistas. Como é que funciona essas duas certidões aqui? Caso você sofra algum tipo de processo, né? Caso você sofra algum tipo de processo junto a um funcionário seu que te processou, ou uma pessoa que diz que trabalhou para você, uma pessoa que diz que ela quer ter acesso às informações, que de repente ela forneceu algum processo trabalhista exigindo seus direitos, essas certidões aqui elas vão indicar se a pessoa de fato tem ou não direito a algum tipo de indenização da sua parte. Então é legal você consultar, porque da mesma forma você pode não ser notificado por algum motivo ou outro e não ficar sabendo se você tem algum problema, tanto na Justiça do Trabalho como também algum tipo de ação trabalhista. Essas certidões aqui também, digamos que você
você tenha sido autuado pelo Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho, ele de repente te deu uma multa. Se ele te deu uma multa, ele vai te dar um prazo para pagar. Caso você não pague, essas certidões aqui vão constar ali, no caso, algum tipo de débito que você tenha junto ao Ministério do Trabalho. Então veja a importância também de você estar atento a essas certidões aqui. Essa outra certidão aqui, que é a certidão do IBAMA. Por que a certidão do IBAMA é importante para algumas empresas? Dependendo da empresa que você tem, às vezes você derrama algum tipo de poluente no solo. Você trabalha, talvez você tenha ali uma indústria, você tem talvez ali um posto de gasolina, você tem ali alguma coisa que mexe com resíduos que contaminam o meio ambiente. Então o IBAMA, ele quer ter um controle de que a sua empresa ela está em ordem nesse sentido. Aparecendo aí na tela também essa certidão do IBAMA, tá bom? E aí tem o link onde você também pode ter acesso e tirar essa certidão aí, tá ok? Relacionado a essa, existe também a certidão da CETESB, que na verdade é um certificado. Tudo que é relacionado à indústria, se você é dono de uma indústria e essa indústria, o KNAI dela seja um KNAI abrangente, você tem que tirar esse certificado da CETESB. E é interessante que às vezes muitas pessoas elas se desapercebem disso, querem abrir uma empresa e de repente se esquecem que elas têm que correr atrás aqui da CETESB primeiro, para que ela possa começar a funcionar o seu negócio. E aí acaba ficando um pouco complicado, porque se você automaticamente não corre atrás da CETESB, não verifica o KNAI da sua empresa, se você vai depositar algum tipo de poluente no solo ou coisa parecida, a CETESB ela faz esse monitoramento. Então olha a importância. Se você tem uma empresa, você vai saber se de repente você foi autuado, você vai saber se de repente você sofreu algum tipo de multa, se você tem algum tipo de débito ou algum tipo de irregularidade junto à CETESB. Então é muito importante você ter ali esse certificado. Também o link vai estar aqui embaixo para você saber se você é obrigado ou não. Mas, para você saber disso, se você for indústria, você é obrigado a ter. Mas não todo tipo de indústria. Dependendo do tipo de indústria, ela não é obrigada a tirar a CETESB. Se o KNAI da indústria, que foi determinado aqui pela CETESB, precisar, a própria Secretaria da Fazenda vai dizer se você precisa ou não tirar esse certificado da CETESB. Outra certidão muito importante que eu acho que todos vocês devem correr atrás também é a certidão de protesto. Só que normalmente essa certidão ela é paga. Por exemplo, aqui em São Paulo, são 10 cartórios que representam os protestos. Então, se você deixou de pagar um fornecedor, se você deixou de pagar um órgão público ou coisa parecida, sua empresa ela pode estar constando aqui no protesto. O que isso te impede? O que isso te barra? Quando você quer, de repente, abrir uma conta no banco, quando você, de repente, quer entrar num financiamento, quando você quer participar de uma licitação, essa certidão, se você tiver algum tipo de protesto, barra. E, normalmente, às vezes, pode acontecer também de o protesto não chegar até você. Você talvez não tenha acesso ao protesto. E aí, por meio da certidão, você fica sabendo. Mas, lembrando que essa certidão é paga. Aqui em São Paulo são 10 cartórios. Dependendo do município que você tiver, lugares do Brasil que você tiver, você vai verificar quantos cartórios existem. Aí, no caso, na sua cidade e no seu município, ok? Então, pessoal, fica aqui a dica. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma, para que você se preocupe com a sua empresa, para que você saiba como que está a sua empresa, a situação da sua empresa. Não fique simplesmente dependendo de outros. De vez em quando você pode dar uma consultada básica na sua empresa para saber como que está a saúde tributária, como que está a saúde a questão das certidões negativas ou positivas da sua empresa, ok? Fica aí essa dica, espero ter ajudado e fique com a gente. Logax, loucos por contabilidade, fascinados por tecnologia.